Cuidados do psicólogo com a sua declaração do imposto de renda pessoa física. Olá, tudo jóia? Se essa é sua dúvida, fique aqui comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudinho. O psicólogo, quando ele atende como profissional, quando ele faz os seus atendimentos como profissional liberal, ou seja, atua como pessoa física, ele faz a sua declaração do imposto de renda pessoa física no final do ano, deve informar nos campos próprios todos os recibos emitidos para os seus pacientes, colocando a data da emissão do recibo, o valor recebido e o CPF do paciente e do beneficiário do serviço. Com isso, será montado ali o total do seu faturamento no ano, discriminado de forma mensal, de janeiro a dezembro, e sobre esses valores incidirão o imposto de renda que ele vai pagar. Uma coisa que nós notamos muito, assim, que pode se traduzir numa vulnerabilidade para o psicólogo, é que, primeiro, dependendo do valor mensal recebido, se for acima do limite de isenção do imposto de renda, o correto é que o psicólogo recolhesse o chamado carnê-leão. O que é o carnê-leão? É o valor do cálculo do imposto de renda pessoa física feito de maneira mensal e pago mês a mês. Então, o carnê-leão, o imposto de renda de janeiro, ao invés de você decorrer o ano todo para só no ano seguinte, na época da declaração do imposto de renda, você pagar juntamente com os demais impostos dos outros meses, o ano todo, né? Você teria que recolher já no mês seguinte. Então, de janeiro em fevereiro, o de fevereiro em março, de março em abril e assim por diante. Muita gente não faz isso. Aí você fala, Floriano, mas isso aí é um excesso de preciosismo. Não, não é um excesso de preciosismo. Não tenho notado a Receita Federal pegar muito no pé dos contribuintes que não fazem esse recolhimento antecipado, mas se a sua declaração eventualmente cair em malha, se você for notificado, às vezes até por algum outro motivo, e houver uma análise de um auditor fiscal pessoal em cima da sua declaração, ele pode levantar essa questão, te autuar por descumprimento de obrigação tributária e ainda você ter que recolher a correção monetária, a multa e os juros dos impostos que teriam que ter sido recolhidos no ano anterior e você acabou recolhendo só no ano seguinte, na época da declaração do imposto de renda. Outra questão que o psicólogo precisa ficar atento é que na hora que ele faz a declaração do imposto de renda dele, pessoa física, existe a obrigatoriedade de informar o número do PIS. E para que isso? É porque a Receita Federal está se preparando para melhorar a fiscalização sobre a contribuição previdenciária, sobre o INSS. E o profissional liberal, o correto é que ele pague 20% de INSS sobre o seu faturamento, limitado ao teto. Então, o que eu noto muito é que muitos profissionais liberais, inclusive os psicólogos, às vezes trabalham, emitem os recibos e até fazem o recolhimento do INSS, mas às vezes faz sobre um salário mínimo, sobre 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Enquanto que, na verdade, o INSS do profissional liberal teria que ser calculado sobre o valor do seu faturamento. Então, se a Receita já sabe qual é o seu faturamento, porque você informa lá todos os recibos que você emitiu. E sabe o seu número de identificação previdenciária, porque você é obrigado a colocar o PIS, daqui a pouco pode haver um cruzamento até automático, né? Até por meio do computador da Receita, e levantar todos aqueles contribuintes que têm recolhimento de INSS menor do que 20% do faturamento. Simplesmente mandar uma cartinha te notificando a recolher a diferença. Então é uma vulnerabilidade que acaba ficando e que muitas vezes o psicólogo não se dá conta, às vezes porque não sabe, às vezes porque na correria do dia a dia vai ficando. Mas é um cuidado também que é preciso ter com a declaração do imposto de renda pessoa física, tá? E se você for colocar todas essas informações no seu imposto de renda, recolher o INSS com 20%, fazer o recolhimento do carnê-leão mensal, né? E ainda, para deixar o seu consultório perfeito, recolher o ISS, que é o Imposto sobre Serviço devido para a Secretaria de Fazenda da sua cidade, o total desses impostos acaba que vai onerar demais a sua atividade, vai te deixar com um custo tributário muito alto. E aí talvez nessa hora seja melhor você pensar na possibilidade
de repente abrir uma empresa. Porque se você abrir uma empresa com alguém que é especialista nesse ramo e usar a estratégia correta da aplicação do fator R, você pode ficar completamente regular, sem deixar nenhum imposto de ser pago, como a questão do INSS, como a questão do ISS, e ainda assim, pagando tudo, você ficar com um custo tributário aí na casa de 9%, 10%. Então, se você achar que isso pode ser interessante para você, além de tomar os cuidados que eu disse em relação à declaração do imposto de renda, entre em contato com um escritório de contabilidade que seja especializado na área de psicologia, assim como nós somos. Nós atendemos consultórios de psicologia de todo o Brasil e avalie melhor, peça uma simulação para ver o seu cenário, para ver a sua situação específica, a gente fazer uma simulação tributária e eventualmente avaliar se existe espaço aí para melhorar a gestão tributária aí do seu consultório, a gestão tributária do seu negócio, para que você fique tranquilo para atender seus pacientes sem deixar nenhuma vulnerabilidade para trás, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até aqui, um abraço, até mais.